amado irmão, bom dia, paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja com você, com a sua família nessa manhã. Eu me chamo Renata e com muita alegria eu estou aqui para partilhar com você mais um Minutos com Deus. E hoje eu quero falar de um personagem que eu creio que a maioria de nós, se não todos, conhecemos bem, Pedro. Pedro é um personagem curioso, um homem rústico, né? Como a nossa amada Alessandra fala que ele era um homem rústico, né? Era um bruto mesmo, né? Um homem bem, né? Como a gente pode dizer, né? Ele todo tinha um jeito meio grosso de ser, né? Rústico, né? Enfim. E o Senhor escolheu esse homem do jeito dele. E a gente às vezes se pega, muitas das vezes, a primeira coisa que eu queria falar com você é que é interessante quando Deus ele nos escolhe. Deus ele tem uma preferência em escolher justamente aqueles que não são para confundir os que são. E se você for pegar as escolhas do Senhor para seus apóstolos, para os seus discípulos, na verdade, a gente vai ver que são homens improváveis. Pessoas que ao você olhar ninguém daria nada. E o Senhor os quis por perto. Isso já ensina a mim e a você nessa manhã que mesmo a gente sem merecer, às vezes você pode dizer assim, eu não tenho nada a oferecer, mas é essa tua sinceridade que Deus quer que você coloque a serviço dele, né? E aí, na nossa essência, ele vai nos trabalhando justamente para mostrar que a glória é dele e não nossa. Porque a gente vai começando a fazer algo que está fora do nosso controle. É aí que é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente é muito cheio de si, a gente coloca a nossa vaidade acima. E aí a gente pode achar que foi porque a gente fez. Mas quando a gente vê que a gente não tinha capacidade nenhuma para estar fazendo aquilo, realmente a gente percebe a pura graça de Deus, né? E assim foi com Pedro, e assim foi com os outros também. Mas especificadamente hoje nesse personagem Pedro, a gente vê um homem que todo mundo critica porque fala assim, olha, Pedro negou o Senhor 3 vezes. Sim, ele fez isso. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele teve medo e quase afundou. Sim, também. Mas eu queria falar com vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar é que Pedro, quando ele sentiu a pressão naquela hora da crucificação, da perseguição do Senhor Jesus, né? Ele acabou dizendo que não conhecia, porque ele estava se sentindo pressionado. Ele estava se sentindo amedrontado, na verdade. E aí, ele teve essa reação de dizer que não conhecia o Senhor. Mas a gente vai ver ao longo da história que Pedro, ele sempre estava com o Senhor. Para tudo. Ele sempre estava com o Senhor. E aí, quantas vezes na nossa vida, com a nossa boca, a gente fala assim, eu conheço a Ele. Eu ando com o Mestre, eu caminho com Deus. Mas quando a gente precisa, com as nossas atitudes, demonstrar que estamos de fato com Ele, não só quando a nossa boca professa, a gente muitas vezes não faz. Então, apesar de Pedro naquele momento ter negado o Senhor, a gente percebe que ele também teve um profundo arrependimento. Porque ele era apaixonado por Jesus. E ele se sentiu traindo o Mestre quando ele negou que o conhecia. E ele se sentiu culpado por isso. E nós negamos a Cristo e não nos sentimos arrependidos por isso. Nós negamos a nossa fé e não nos sentimos arrependidos por isso. Nós trocamos o Senhor por muitas coisas e não nos arrependemos por isso. Nós negligenciamos e não nos arrependemos. Nós somos coniventes com coisas erradas e não nos arrependemos. Quando às vezes estamos em meio às pessoas que não são cristãs, nós temos vergonha muitas das vezes de dizer, eu sou de Cristo. E aí o que mais vale? Dizer com a sua boca, sim, eu conheço o Mestre? Ou na hora de você realmente demonstrar, você continuar sendo uma pessoa que conhece de fato o Mestre? Porque a nossa boca, amados, ela fala muito. Nossa boca fala muitas coisas. Mas a nossa vida é que vai expressar a verdade, que é aquilo que a gente está falando. Às vezes não é coerente aquilo que você fala, né? Você está falando uma coisa, mas a sua conduta é totalmente incorreta. Nós falávamos isso uma vez em uma série, numa formação, né? Nós estamos fazendo. E eu falava um pouco sobre essa questão de que a gente fala uma coisa e faz outra. E nós não podemos ser assim na nossa fé.
Então, talvez Pedro errou, talvez não, ele errou em ter negado Jesus, mas ele era companheiro de Jesus. E uma outra coisa que eu quero falar com você é daquela parte que a gente conhece muito bem, do andar sobre as águas, e que ele afundou. E muitos falam, né? Nossa, ele teve medo, ele parou na tempestade, nas tribulações. Ok. Mas você pensa comigo, de noite, Jesus nas águas, todos os discípulos estavam lá. Porque só Pedro teve a ânsia de falar, é o mestre, eu tenho que ir até ele. Porque a gente só se prende no fato de que ele afundou. É preciso que a gente veja também que este homem, ele tinha tanta sede, porque quando ele era até meio inconsequente em algumas ações, ele não pensou se era mar, que era aquilo. Eu queria ir. Ele falou, mestre, permita com que eu vá até o Senhor. E assim Pedro pôde caminhar sobre as águas e ir até o Senhor. E os outros não tiveram esse mesmo ímpeto, não tiveram esse mesmo desejo de ir até o Senhor. E aí, claro, no decorrer da caminhada, aí ele percebeu o que se passava ao redor dele e ele começou, né, a afundar. Mas eu queria que você se atentasse à parte que ele desejou ir, de que ele se lançou e foi. E quantas vezes os outros, a gente só fica na vontade de ir, mas eu não vou. Enquanto o outro se lança, a gente critica. Quando o outro se lança para fazer, a gente condena. Quando ele tem uma queda, quando ele falha, mas ele teve a coragem de fazer coisa que você muitas vezes não fez. Então a gente precisa aprender a ser como Pedro, no sentido de amar ao Senhor a ponto de me lançar, a ponto de estar com Ele, a ponto de desejar, me permita que eu vá até o Senhor, a ponto de andar sobre as águas, não medir as consequências, mas querer estar com o Senhor. Aprender com Pedro a amar de fato, não com a nossa boca, mas com a nossa vida. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você nessa manhã. E esse mesmo homem, a qual nós julgamos porque ele negou, a qual nós julgamos porque ele afundou, é o homem que instituiu a nossa igreja, a qual o Senhor deu as chaves para ligar no céu e na terra e desligar no céu e na terra. Tamanho amor e confiança que o Senhor tinha nele, porque ele se lançava a cuidar. E ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor falou para ele o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Porque o Senhor sabia que um coração apaixonado por ele é capaz de fazer tudo para cuidar do seu rebanho, é capaz de fazer tudo para cuidar dos seus projetos e não vai medir consequências se tem um mar que você tenha que atravessar. Mas se é desejo de que eu faça aquilo que o Senhor está me pedindo, eu vou fazer. E foi por isso que Deus confiou essa obra a Pedro, porque Pedro se lançava de verdade por amor às coisas de Deus. E que nós possamos ser assim na nossa fé. Não uma fé de palavras, mas uma fé de vida. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente.